Nação, vou falar com você nesse vídeo acerca da renovação de contrato do Bruno Henrique e porque todos estão falando que o Bruno Henrique pode ir jogar no Atlético Mineiro. Assista o vídeo até o final para você entender perfeitamente o que está acontecendo. O Bruno Henrique já estava tudo certo para renovar o seu contrato com o Mengão. Só que aconteceu algumas situações nesta semana que passou e já tinha acontecido uma situação que tinha deixado o Bruno Henrique e seu empresário muito chateados com o Flamengo. O primeiro fato de chateação do Bruno Henrique com o Flamengo foi acerca do Rodrigo Caio. Porque o Rodrigo Caio, quando se lesionou, uma lesão muito séria, o Marcos Braz quis renovar o contrato do Rodrigo Caio por mais 2 anos, ou seja, o contrato dele se encerra este ano, ele ficaria no Flamengo ainda no ano de 2024 e 2025. Isso só não aconteceu porque o próprio jogador não quis. Ele disse, vamos esperar eu voltar e ver como ficarei fisicamente. O cara é simplesmente honesto, porque hoje não tem condições nenhuma de jogo. E se ele renova com o Flamengo lá atrás, o Flamengo estaria amarrado ao jogador que nem tem condições de jogar. A segunda situação nova que aconteceu no caso do Bruno Henrique foi semana passada quando o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi lá no CT Jorge Alau, no Urubu, e cobrou drasticamente, na frente de todo mundo, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, envergonhando o jogador na frente de todos. Vale lembrar que sim, o Landim estava certo em cobrar o Gabigol, porém, ele errou quando fez isso na frente de todos. E o Gabigol é querido pela galera. O Gabigol é querido pelo Bruno Henrique, pelo Felipe Luiz, pelo Davi Luiz, pelo Léo Pereira. Ele é querido pelo elenco. E daí, jogadores como Fabrício Bruno, como Bruno Henrique, como Felipe Luiz, como Davi Luiz, como Everton Ribeiro, já pensaram, pô, se fizeram isso com o Gabigol, imagine com a gente. Daí o Flamengo foi lá, meu amigo, e Bruno Henrique, vamos renovar. O Bruno Henrique segurou um pouquinho e nessa de segurar um pouquinho, ele pediu um aumento salarial. E nessa dele pedir um aumento salarial, sim, merecidamente, o moleque voltou bem demais. Porque eu falo moleque, que tá 32 anos, parece que tá com 20. Só que aí entrou na parada do Atlético Mineiro. Exatamente. Para quem não sabe, o Bruno Henrique, ele é mineiro. O Bruno Henrique é da região metropolitana de Belo Horizonte. O Bruno Henrique é atleticano, ele é torcedor do Galo. Existem fotos do Bruno Henrique com a camisa do Atlético Mineiro, existem fotos do Bruno Henrique no Mineirão com sua família assistindo os jogos do Galo. Ele é atleticano. Não deu certo de começar no Galo, começou jogando Copa Itatiaia, essa que eu ganhei 2 Copa Itatiaia como jogador. E daí ele foi visto pelo Goiás, jogando no Amador, daí foi vendido, toda a história, hoje jogador do Flamengo. E o Atlético Mineiro, para quem não sabe, foi vendido, o Atlético Mineiro virou SAF. Nessa do Atlético Mineiro virar SAF, agora o Atlético Mineiro também já estreou o seu estádio novo, inaugurou a Arena MRV, que pelo menos por fora está uma belezura. Tive a oportunidade de passar lá em frente. Então, nessa aí que o Flamengo estava pensando, nossa, nós vamos contratar Guilherme Arana, vamos trazer Guilherme Arana, isso, aquilo, outro, pode estar acontecendo o contrário. Ao invés de vir Arana, o Flamengo pode estar perdendo é o Bruno Henrique. Porque a intenção dos meninos, a galera do MRV, a galera do Banco BMG, que compraram o Atlético Mineiro, é pagar todos os salários atrasados do clube. A partir do ano de 2024, não ter mais salários atrasados, ter um fundo salarial e montar um super time. Claro, não gastar extraordinariamente muito e se endividar novamente, até porque o Atlético já tem um time bom, tem uma base. Com isso, vão mandar embora alguns jogadores e vão contratar outros. Sendo que ao menos 2 ou 3 contratações serão de jogadores mega importantes. São jogadores de altíssimo nível. E um desses, o nome é do Bruno Henrique. Então o Atlético Mineiro vai sim fazer uma proposta para o Bruno Henrique. Já queriam fazer essa proposta para o Bruno Henrique quando o Bruno Henrique estava machucado. Eles já acreditavam no jogador. Isso também mexeu um pouco com o empresário do Bruno Henrique.
Porque o Atlético Mineiro queria levar o Bruno Henrique machucado. O Flamengo queria renovar com o Rodrigo Caio machucado. E o Flamengo não renovou com o Bruno Henrique machucado. O Flamengo não chamou o Bruno Henrique para renovar quando ele estava lesionado. Então, o Atlético Mineiro vai fazer uma proposta salarial maior, bem maior do que o Bruno Henrique. Lembrando que o Bruno Henrique hoje o Flamengo ganha 1,5 milhão, 1,1 milhão por mês. Com algumas variantes, com metas, premiações, podendo chegar na casa, talvez, de até 1,5 milhão, 1,3 milhão. A ideia do Atlético Mineiro é oferecer ao jogador 1,5 milhão de salário. Essa é a ideia do Atlético Mineiro. Porém, o Flamengo continua conversando com o atleta. A primeira conversa deu errado. A informação que eu tenho é que sim, o jogador tem um sonho ainda de jogar no Atlético Mineiro. Porém, o sonho dele maior é de continuar no Flamengo, no mínimo por mais 2 anos. Ou seja, ele tem 32 anos, ficar no Flamengo até de 34 para 35 anos. Daí depois, quem sabe, ir para o Atlético Mineiro e encerrar sua carreira lá. Então, falamos de por que ele ainda não renovou com o Flamengo. Ele não renovou porque o fato do Flamengo não ter valorizado ele quando ele estava lesionado, o fato do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ter ido lá na Gávea, esculachado o Gabigol na frente de todo mundo, e todos agora sabem que eles também podem passar por aquela vergonha, ele vai pedir muito ao Flamengo. E esse muito é exatamente o que o Atlético Mineiro quer oferecer ele. A informação que eu tenho é que o Bruno Henrique quer ganhar no Flamengo 1,5 milhão. 1,5 milhão. O Flamengo não queria aumentar o salário dele, queria manter o salário de 1,1 milhão e manter as premiações, manter todas as situações. Então, por isso, travou. Por isso, teve um entrave. Então, agora eu vou negociar. Talvez o Flamengo te ofereça 1,3 milhão na carteira, e mais bonificações, mais isso, mais aquilo outro, pode chegar a 1,5 milhão. Ou o Flamengo vai dar 1,5 milhão na carteira? Ou seja, eu não sei, nós não sabemos. Agora, uma coisa eu te digo. Flamengo, se perdeu o Bruno Henrique, merece... Eu não posso falar o que o Landinho Braz merece. Não posso, porque senão pode falar que eu sou um cara violento. Mas, mano, se perder o Bruno Henrique, eu não posso nem dizer o que eu queria dizer aqui, eu não tô achando palavra. Então vou até encerrar aqui. Você entendeu? Você entendeu? Você é inteligente, você entendeu? Então deixa o like pra gente aí se você concorda. Comente em cima do que você acha. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Um beijo. Fica com Deus. Mengão é show, mas Deus é mais.